nós vamos usar esse tempinho para a gente tirar algumas dúvidas, esclarecermos alguns pontos com respeito à proposta desse curso. A gente tem muitos cursos sobre o desenho, análise do desenho infantil, construto do desenho infantil, HTP. Qual é o diferencial dessa minha proposta para vocês? E por que valeria a pena fazer esse curso? O objetivo acaba sendo um pouco esse. Então eu vou explicar para vocês como é que surgiu essa ideia, e depois eu queria que vocês, tendo dúvida, perguntassem, né, ficassem bem à vontade para que a gente possa usar essa meia horinha pelo menos para esclarecer. A ideia é começarmos agora dia 7 de março, uma maratona de encontros, serão 12 encontros, 12 segundas-feiras, em que por uma hora e meia nós estaremos falando sobre a análise do desenho por meio das técnicas do HTP, né? House Tree Person, né? Aquele desenho da casa, da árvore, da pessoa. Eu já tinha dado um outro curso, que é a análise do desenho infantil. O curso não é o mesmo. Na análise do desenho infantil, o objetivo era começarmos a descobrir como é que se constrói o desenho na criança. Então, quando nós olhamos para a criança, como é que ela constrói dentro dela a figura do ser humano, o processo da projeção, como é que ela vai evoluindo, amadurecendo, as fases que ela vai desenvolvendo por meio do desenho, e como ela revela, mostra através do desenho os seus sofrimentos. Nesse curso que eu estou propondo agora, o objetivo é outro. Claro que ele vai usar alguma coisa daquilo que nós falamos, e alguma coisa vai pressupor até algum nível de conhecimento desse construto. Mas aqueles que não fizeram o curso anterior não terão dificuldades em compreender. Nesse curso, eu modulei ele de tal forma que todo aquele conhecimento ligado à construção do ego, à construção do processo de identificação do sujeito diante dos seus problemas, diante da vida, como é que isso se estrutura por meio do grafismo, né? Então, o ato de grafar é um ato de expressar-se, então a gente parte desse pressuposto, e aí nós vamos vincular tanto a construção da nossa psique com esse ato de grafar. Então, o primeiro capítulo, por exemplo, já acaba sendo um capítulo que acaba deixando claro onde é que nós queremos chegar. Por exemplo, o primeiro capítulo que a gente vai estudar é a projeção como lugar de ser, né? Ou construção narcísica. Quando a gente fala de um sujeito, nós falamos de um sujeito que se constrói. Essa é a perspectiva da psicanálise. Então, nós vamos ver assim, como é que esse sujeito se constrói no olhar do outro. Como é que os desenhos, a partir disso, mostram isso, e como é que eles também expressam isso. Então, a gente vai falar sobre isso, né? É o primeiro ponto. Aí, no segundo momento, a gente vai começar a falar sobre o desenho como um processo de identificação. Então, a gente vai fazer um contraponto do que é projeção e o que é identificação. Então, eu me projeto numa perspectiva de narcisística, de construção do meu próprio eu, mas agora eu me identifico numa sensação de pertencimento. Então, aquelas pessoas que acabam enfrentando dificuldades quanto à autoimagem, quanto a se localizarem no mundo, o vazio de não acharem o seu próprio espaço, a gente vai perceber que isso é apresentado nos desenhos, onde a pessoa se coloca em determinado ponto da folha, em determinado tamanho, ou a forma de se expressar, a forma como traz isso por meio das mãos, dos pés, dos olhos, esse desenho apresentando a noção ou de pertencimento ou de não pertencimento. Então esse seria o segundo capítulo. Depois, no terceiro momento, né, o terceiro encontro nosso, nós já vamos falar sobre por que grafar, a necessidade de grafar, as teorias que surgem a partir do grafismo. Quando a gente começa a trabalhar a questão de construção de desenhos, de mandalas, de arte-terapia. Então, existem muitas técnicas que lidam com o desenho, e ao lidar com o desenho, elas curam, e essa é a nossa busca, curam e ao mesmo tempo se expressam. Quando o meu paciente desenha, ele faz uma mão dupla.
ele começa a se expressar, expressa suas projeções, expressa suas identificações, né? Expressa como ele se sente visto, expressa como ele se sente aceito, e agora ele começa também no processo de autocura. Então o desenho tem essa perspectiva. E a gente vai poder brincar, né? Usar até a expressão, brincar um pouquinho com esse conceito de construção de mandala, construção dos desenhos infantis, a construção do desenho repetitivo, do ato de desenhar, do ato do grafite, da expressão por meio daquilo que é ilícito, daquilo que é agressivo, esse ato do vandalismo, que acaba não sendo um vandalismo, mas uma necessidade de assinar, a construção da própria assinatura. A gente vai algumas noções de grafologia, claro que não é essa a ênfase do curso, mas a gente vai trazer algumas noções disso nesse capítulo 3, a necessidade de grafar. Resumindo, nisso a gente vai falar sobre o espelho de mim mesmo ou o ego ideal. Então, a gente vai buscar a teoria psicanalítica, quando Freud faz essa construção de como eu sou visto e preciso me expressar. Esse vai ser o nosso terceiro ponto. Num quarto ponto, eu proponho nesse curso falarmos sobre o desenho como uma expressão. O desenho como alguma coisa que diz quem eu sou. Olha, não é um desenho que de fato conta quem eu sou, mas diz como eu me expresso. Então o desenho como expressão, ou quem é que eu vejo no espelho. Então quando eu olho no espelho, eu sujeito dos meus próprios desejos. O que eu encontro ali? E quando eu desenho, quem é esse que eu encontro no espelho e expresso por meio do desenho? Voltando ao ponto de que o ato de desenhar não é o ato estético de desenhar, esse é o ato de expressar, de grafar. Isso vai ser por meio de um risco, de um rabisco, de uma escrita, de uma letra. Esse é o ato como um todo. Perceberam que até aí a gente não está ainda tocando num HTP, né? House, Tree, Person, casa, árvore, pessoa. A gente então está trabalhando com o ato do desenhar, que será combustível para que eu depois possa utilizar esses 3 pontos de ancoramento. Então existe, aí a gente vai apresentar porque a casa tem todo um sentido para buscar o desenho dela, porque a árvore tem todo um sentido para buscar o sentido dele, o significado dele, e porque o desenho da pessoa. Então quando a gente começar a fazer esses caminhos, a gente vai ver confronto disso até na questão da construção cultural, os contos de fada, as histórias, os desenhos, como é que se constrói essa identidade familiar, essa identidade social e essa identidade psíquica desse sujeito por meio da casa, da árvore e da pessoa. Então, isso é o capítulo 4. No capítulo 5, nós já começamos quem é que eu queria ver no espelho? Então nós começamos começamos a expressar esse desconforto de que aquilo que eu vejo no espelho talvez não seja aquilo que eu desejasse ver no espelho. Então aquilo que eu apresento no papel talvez não seja aquilo que de fato eu gostaria de apresentar no papel. E sempre vem aquelas desculpas, eu não desenho bem, não era bem isso que eu queria dizer. E olha, o uso da borracha, o ato de apagar, o ato de riscar sobre, riscar em cima. Então, todo esse caminho é um caminho de expressão, é um caminho de que depois percorremos por meio dos desenhos. No capítulo 6, aí nós começamos, ok, esse desenho então ele é um mapa de um tesouro, é um mapa de uma maldição. O que esse desenho expressa? Então vocês já vão começar preparados para ter essa percepção. O desenho como uma expressão distópica, utópica e fantasiosa. Então eu dividi nesses 3 pontos. Quer dizer, a gente caminha para uma distopia, por uma utopia e por uma fantasia. Como é que a psicanálise se comporta com a análise disso? Como é que a psicologia visualiza isso? Como é que as artes conseguiram compreender e expressar isso? Então vai ser um material bem interessante para essa percepção. A gente vive uma sociedade extremamente distópica, onde a gente quer ser aquilo que é impossível ser.
onde a psicose tem um caminho. E aí vem todo um gancho, quer dizer, o ato de desenhar é um ato de sonhar. Então a gente vê aí as técnicas da sonhoterapia, da expressão por meio do sonho, da arte-terapia, e a gente vai perceber que um ato simples, a utilização de giz de cera, de pastel, de lápis de cor, e aí então eu consigo, por meio disso, apresentar os meus desejos. E aí, em todo esse caminho, a gente vai começando a lembrar daquilo que Freud foi construindo com uma noção de que o nosso inconsciente é construído por imagens. Olha que curiosidade interessante, né? Se o meu inconsciente é construído por imagens, e o conceito das ideias, ele está na forma como eu expresso e explico essas imagens, o desenho vai fazer isso de uma forma muito mais objetiva. Então, quando eu peço que alguém desenhe, as imagens virão com muito mais força. Mas também eu terei as distorções, as mesmas distorções que eu tenho no sonho. Então, se os meus sonhos, se os meus atos falhos, as minhas expressões me contam do meu sofrimento, mas de uma forma deslocada, distorcida, condensada, deslocada e condensada, no desenho eu vou fazer exatamente isso. Então eu vou utilizar na interpretação do desenho aquilo que eu utilizo na técnica da interpretação do sonho. Então a gente vai fazer uma ponte entre esses dois caminhos. É ver então o desenho como um mapa distópico, utópico e fantasioso. Aí o passo seguinte, a gente vai então começar a compreender melhor como é que as psicologias, como a psicopedagogia e a pedagogia utilizam o desenho como uma técnica terapêutica e de expressão. Então vamos falar sobre o brincar da criança. Claro que a gente vai trazer um pouquinho de Melanie Klein, nessa forma dela expressar o lúdico e a necessidade que os desenhos não sejam construídos ou artificiais, mas a necessidade que seja muito expressivo, sem contenções, sem obrigações. Então, sem que haja um pedido, um desenho livre. Então a gente vai trazer um pouquinho desse caminho e também algumas técnicas bem interessantes que eu vou trazer para vocês, que a gente vai chamar de técnicas gestálticas, Vamos usar o nome não no sentido estrito da palavra, mas algumas técnicas em que nós vamos buscar o todo por meio de parte e buscarmos parte por meio do todo. Então isso vai ser aprendido também, vai ter uns exercícios, vai ter aquelas tarefinhas que vocês vão fazer se tiverem tempo e quiserem fazer, mas vai ser muito importante. A cada módulo eu passarei um grupinho de tarefas para que vocês desenvolvam a habilidade da percepção e da expressão por meio desses desenhos. No capítulo 8, nós já vamos falar sobre a cura avaliada por meio do expressado. Quer dizer, se eu compreendo que o sofrimento, a angústia surge exatamente porque eu não me expresso, usando aqui a psicanálise, se os meus lábios se calam, até os meus dedos falarão. Quer dizer, se eu não consigo me conter, quando eu proporciono ao meu paciente, ou a mim mesmo, condições de me expressar por meio de cores, por meio de tons, por meio de riscos, rabiscos aleatórios, isso é expressivo, Isso eu vou trazer algumas experiências de alguns pacientes em que eu consegui trabalhar com eles o conceito de raiva, simplesmente eles carregando dentro da bolsa uma caixinha de giz de cera e um caderninho branco. Então, no momento que havia crise de raiva, ao invés de tomar ali um Rivotril, tomar um clonazepam, ou ter que fazer um exercício respiratório, eles tinham como tarefa pegar o caderninho de desenho e riscar. E esse simples ato de riscar, grafar, escrever, rabiscar, já conseguia trazer uma certa estabilidade. No capítulo 9, a gente vai falar sobre os símbolos universais. Aqui nós começamos a entrar na forma como eu posso compreender a linguagem do desenho. O desenho é construído por meio de uma linguagem, há uma expressão. Quer dizer, se eu desenho de forma tensa, se eu desenho de forma leve, se eu apago muito o desenho. Quer dizer, qual é o construto universal? E aí entramos no tema específico. Por que casa? Por que árvore? Por que pessoa? Quando eu desenho uma casa, quais tipos de casa eu posso ter?
Qual o sentido da chaminé? Qual o sentido da antena parabólica? Qual o sentido de uma antena comum? Qual o sentido de não ter isso? Qual o sentido de ter um telhado? De não ter o telhado? De uma casa só ser telhado? De uma casa ter cor no telhado? De não ter a cor? Qual o sentido de ter um sol, não ter um sol? Ter nuvens? De ter uma porta grande, fechada, ter janela, não ter janela? Ter paredes reforçadas, não ter paredes reforçadas? Ter base de solo, não ter base de solo, ter plantinhas do lado. Quer dizer, o que o desenho da casa me expressa? Pegamos crianças desenhando desenhos lindos, lindos. Quando nós olhamos para aquele desenho, nós podemos ter dois extremos. Desenhos estereotipados que em tese não me revelariam nada, porque são estereótipos, mas agora eu tenho recursos para, mesmo estereotipados, tentar entender o que foi transferido para o papel. E muitas vezes desenhos lindos que expressam uma angústia, um sofrimento de uma criança que precisa expressar. E muitas vezes só o ato dela desenhar várias vezes aquele tipo de desenho começa a resolver isso. Muito interessante essa perspectiva de que por meio do desenho eu caminho não é só pela fantasia, mas pela distopia, por alguma coisa que é incoerente, não tem lugar. Não é coerente com o fato, uma casa só telhado, isso é distópico, porém é necessário. Uma casa cuja porta não existe, só tem janela, então, mas é uma distopia necessária, que expressa uma casa sem paredes, uma casa sem cômodos, uma casa sem cor. Então, e árvore? Por que árvore? Uma árvore machucada, uma árvore longa, uma árvore seca, uma árvore com raízes expostas, uma árvore com raízes aparentes, uma árvore estreita, uma árvore larga, uma árvore cujo tronco é rígido, uma árvore cujo tronco é ondulado, uma árvore que tem um oco no meio. Percebe? Nós não temos só uma árvore, nós temos expressões de árvore, temos o simbólico que caminha em tudo isso. E aí o clássico pessoa, desenha para mim uma pessoa. O que é isso? E por que eu tenho que confiar que ao desenhar uma pessoa eu me projeto? Bom, o primeiro módulo foi isso, projeção. O segundo módulo foi identificação. Então, no meu desenho eu me projeto, eu me identifico, porque eu posso me projetar e não me identificar. Eu posso identificar-me, mas não me projetei. E a gente vai compreender a aplicabilidade do primeiro conceito que a gente trouxe nesse capítulo 9. Capítulo 10, caminhando já para o fechamento do conhecimento de vocês. Então, a busca do grafado ao expressar um símbolo. Então, aí nós vamos trabalhar o conceito de emoção. As teorias emocionais, nós vamos pegar aquela mais básica, né? As emoções prazerosas, as emoções desprazerosas. A gente não vai invalidar as outras teorias das emoções, das 7 emoções, das 27 emoções, das 100 e poucas emoções. Bom, não vamos trabalhar, vou apresentar para vocês, mas não vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar basicamente as grandes, o grupo de 5 emoções trabalhados por psicanalistas, trazido por Berg também, né? Mas a emoção da alegria, do pertencimento, as emoções desagradáveis, da tristeza, da raiva e do medo. Como é que eu vejo isso no desenho, né? A criança desenha um desenho lindo e de repente apresenta uma cor, aquela cor me expressa a tristeza que ela está vivendo. Um professor, um pai, olha que desenho lindo, e elogia a filha, o filho ali, e talvez ele esteja dizendo assim no desenho, me socorre, eu estou triste. Um desenho que reforça os traços, um desenho que traz uma angústia com a desculpa de, eu não consigo desenhar a mão, eu não consigo desenhar o pé, eu não sou bom em desenho. Todos nós somos bons em desenho. Um desenho grafitado, um desenho palitado, a busca do grafado ao expressar. Como é que a minha emoção se expressa? Algumas pessoas reforçam porque precisam reforçar, mas algumas pessoas reforçam o desenho porque a expressão é forte. Então, assim, nós não temos um mapa sine qua non, assim e assim, é só desse jeito. Mas nós temos indicativos e nós temos que estar atentos a esses indicadores. Então, capítulo 10, a gente vai buscar isso, essa expressão por meio de símbolos. E aí o capítulo 11, a busca do local grafado.
O que simboliza? O que simboliza desenhar em cima, embaixo, do lado direito, do lado esquerdo, no centro, só num cantinho da folha, na folha toda, de não caber na folha. Então a gente vai conseguir compreender um pouquinho mais essas expressões do desenho, porque sempre a gente traz uma desculpa, a desculpa de, não cabia na folha, eu não projetei bem. Uma mente que dá conta de pôr a mão na nuca sem ver a nuca, coçar a orelha com o olho fechado, saber onde a orelha está, a gente pode tocar no cotovelo sem eu ver o cotovelo. Quer dizer, eu tenho noção do meu corpo, eu tenho noção do espaço. Damos conta de pegar um carro, incluir numa vaga, sem que a gente tenha que medir com uma régua. A gente olha e pelo olhômetro conseguimos encaixar um carro ali, e de repente a gente olha para uma folha e não coube um corpo todo na folha. Numa perspectiva psicanalítica onde tudo é projetado, planejado, nada é sem querer, tudo é querendo. Então, a busca do local do grafado. E aí o fechamento o desenho cura ou ele avalia? Então vai ser uma parte crítica, onde a gente vai trazer essa discussão. O que o desenho faz? Ele me cura? Ele me avalia? É relevante falar sobre isso? Então nós abrangeremos por meio desses 12 encontros, que eu compus por um curso de 50 horas, caminhando entre teoria e prática, leitura, exercícios que vocês farão com vocês mesmos ou com pessoas próximas de vocês. Computamos ali 50 horas de busca de dar sentido ao ato de desenhar. E então haverá uma certificação de teoria e prática de 50 horas sobre isso. Então é um curso que tem como público-alvo professores, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, psicanalistas, assistentes sociais e todas as pessoas que estejam desejando se compreender mais e compreender o outro. Orlando, eu queria fazer o curso para entender o meu desenho. Será que isso não vai trazer um problema? Porque eu vou conhecer as regras. O curso é um processo terapêutico também. Então não é um curso simplesmente informativo. Vocês vão achar muitos cursos e livros que são informativos. Olha, se você desenhar do lado direito da folha significa tal coisa. Não, o objetivo é você se compreender também. Partindo de um pressuposto que só se eu der conta de interpretar o meu desenho, eu também terei condições de trabalhar e interpretar o desenho do outro. Então eu acabo me implicando em todo esse contexto. Então é um curso que tem um objetivo amplo, vasto, de nos ajudar a compreender essa expressão e nos capacitar, nos ferramentar, nós terapeutas, nós pedagogos, nós psicopedagogos, nós psicólogos, nós psicanalistas, nós professores, poderemos então construir uma ferramenta que vai nos ajudar a tratar e a entender nosso paciente. Terapeutas, pedagogos, psicopedagogos, psicanalistas, assistentes sociais e assim por diante. Então é um curso que visa apresentar técnicas de investigação projetiva, suas faces terapêuticas por meio de percepções clínicas, teóricas, na condução da investigação e utilização terapêutica do ato de grafar.